A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum. E com a igreja rezaremos dizendo: Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe, e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da Eucaristia que celebramos hoje tem na sua primeira leitura o texto do livro da Sabedoria no capítulo 7, versículos de 7 a 11. O salmo responsorial será o Salmo 89, com 3 estrofes, e o refrão intercalado entre elas que nos levará a cantar ou rezar: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Na segunda leitura, encontraremos o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13. E o Evangelho será o de Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. Desejo a você feliz domingo. Dentro do mês mariano que estamos vivendo, alcançamos hoje o segundo domingo do mês, portanto, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Uma manifestação mariana da piedade do povo devoto que não se pode descurar. Nossa Senhora atrai para ouvir a palavra, para participar da Eucaristia, para tantas práticas derivantes do encontro com Jesus, com a sabedoria cristã, muita gente. São calculadamente 2 milhões de pessoas que tomam conta das ruas de Belém, numa procissão que se move muito devagar pelo volume humano concentrado, mas, sobretudo, pela excelência e exuberância de todos os contágios que o Círio faz, preparatórios a ele, a esse dia, como também sucessivos desse dia. São 15 dias de movimentação intensa na Basílica de Nazaré, ponto de concentração do povo de Deus, que ali participa de todas as celebrações e procissões, as romarias que se dão na cidade, no município de Belém, mas também contagiam e atraem romeiros devotos que vêm a pé a Belém, de lugares longínquos de até 200 quilômetros a pé. O mesmo aconteceu ontem em Aparecida do Norte, em São Paulo, quando celebrou-se a festa da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, e em todas as paróquias onde ela é a padroeira. Tivemos neste mês, no dia 7, a festa de Nossa Senhora do Rosário, na segunda-feira anterior. Este mês é o mês do Rosário e é também o mês em que está em andamento a segunda e conclusiva sessão do Sínodo da Sinodalidade em Roma, sob a presidência do Papa Francisco, com ampla participação de mais de 400 sinodais, dentre os quais homens e mulheres, consagrados e leigos. Peçamos a Nossa Senhora uma bênção bondosa, como é suplicada no hino que lhe é elevado, para que tenhamos um feliz domingo de escuta do seu Filho Jesus, na fraternidade e na convivência respeitosa, sinodal, no cuidado e zelo para que a voz do Espírito Santo seja ouvida na Igreja e que a graça divina produza frutos em nós, nas comunidades e no mundo inteiro. Peçamos também com o Papa Francisco a paz para o Oriente e todas as graças necessárias para que as pessoas deixem de se matar, apreciem mais viver e deixar viver, para que prevaleça a vida, desapareça a morte. Deus tem sua glória quando a pessoa é viva, e a pessoa tem sua vida quando vê Deus, que deve ser visto já nesta vida. Dizia Santo Irineu de Lyon:
A glória de Deus é o homem vivo, e a visão de Deus é a vida do homem. Tinha razão, Santo Irineu de Lyon. Que Deus te abençoe, bom domingo para você e para sua família, neste 28º domingo do tempo comum. Já estamos a 6 domingos do final do ano litúrgico. E no Evangelho de Marcos temos 16 capítulos. Os últimos são destinados pelo autor do texto aos relatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas estamos já no capítulo 10º. A esse ponto volta uma temática vocacional e de advertência muito necessária para os nossos tempos, sobretudo tempos pós-eleitorais, em que vivemos na campanha pré-eleitoral uma corrida desvairada pelo poder, com um derramamento grande de dinheiro, inclusive com a vergonhosa compra de votos que nunca é demonstrada, provada, mas comentada amplamente por quem fez e por quem foi beneficiado pelo resultado desta façanha desonesta, mas uma campanha que eleva ao poder de governo e de legislação, de uma fiscalização que nem sempre é operada como de dever, mas coloca em destaque com os títulos de excelências homens e mulheres nos patamares dos parlamentos e dos gabinetes do executivo. É grandiosa a responsabilidade diante de Deus de qualquer que tenha sido eleito ou eleita. Grandiosa. Talvez a pessoa nem se dê conta de que vai prestar contas diante de Deus, sim, não diante da humanidade, não diante de tribunais de contas dos municípios, do Estado, da União, não. Um tribunal muito mais criterioso aguarda quem assumir responsabilidades públicas. Não, ninguém se engane. Um tribunal muito mais criterioso aguarda os eleitos e as eleitas ao Executivo e ao Parlamento. É o Tribunal da Justiça Divina. Da Justiça Divina. Digo isso com ênfase pulmonar e espiritual e pública. Um tribunal muito mais criterioso aguarda quem assumir responsabilidades políticas de governo e de parlamento. Vamos ouvir então o Evangelho para que a nossa vida de eleitos e eleitores seja iluminada com a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras,
Mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que momento tenso esse entre Jesus e seus discípulos após a abordagem daquele homem que veio correndo ao encontro de Jesus, ajoelhado diante dele, para perguntar o que poderia fazer para ganhar a vida eterna. Este homem já tinha uma santidade proveniente da prática da lei, dos mandamentos, porque desde jovem era justo, justificado pelas práticas da lei. Mas parece que isso não lhe satisfazia, não lhe dava a segurança de que ganharia uma vida eterna. O seu conceito teológico esbarrava no limite de que, mesmo fazendo tudo aquilo que já era bom, era preconizado na lei, uma lei que era lei de vida, palavra de vida, mas faltava ainda a verdadeira palavra de vida que é Jesus Cristo, aquele que viria para dar plenitude à lei. Ele é a lei, ele é a vida, ele é a vida eterna. No Evangelho de João 17:3 dirá: ó Pai, a vida eterna é esta, que todos te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e ao teu Cristo que tu enviaste. Conhecer Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, dar a vida por Jesus Cristo, abandonar tudo por Jesus Cristo, morrer por causa de Jesus Cristo, administrar tudo sob a luz de Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Por isso Jesus disse que agora lhe faltava uma só coisa: vender tudo e dá-lo aos pobres, e depois seguir Jesus. E Jesus disse isso depois de olhar com amor. É a única vez que comparece nos 4 evangelhos esta olhada. Tem 3 vezes o verbo olhar hoje no texto que nós ouvimos. Olhou para este homem e olhou em torno a si e olhou para os discípulos para dar respostas às perguntas sobre a salvação, sobre a vida eterna, perguntas escatológicas, perguntas de futuro que definem o presente e que comprometem a gente no presente. Como disse no começo, há muitos agora que estão debaixo do juízo de Deus por causa do voto do povo. Não basta tê-lo conquistado, ganhado cifras, votos, números, aprovação no Tribunal Superior Eleitoral. Não basta que a propaganda política e a campanha eleitoral tenha dado certo, dado vitória. Agora começa o julgamento dos eleitos pelo voto do povo, a depender de como vão administrar, legislar, desempenhar o seu papel no executivo ou no parlamento. Os nossos eleitos e eleitas vão ser julgados por Deus, não pelos pobres, não pelo povo, não pelos eleitores, não pelos tribunais, vão ser julgados por Deus.
Atenção, eleitos, atenção, eleitas. Vocês serão julgados por Deus pelo que fizerem pelo povo, pelo uso que fizerem da máquina pública, do dinheiro público, do dinheiro que custa o suor, o sacrifício, a dor. Deus não deixa passar nada. Todos estão nus, vocês estão nus diante da palavra de Deus. Vocês estão despidos até da disfarçatez, despidos de quaisquer advocacias humanas. Vocês estão despidos até das brechas das leis. Vocês estão nus diante de Deus, que vai cobrar centavo a centavo o suor, a gota de dor e de sangue, de sofrimento e de fome de todos aqueles que deram os votos a vocês, quer tenham dado com lucidez, quer tenham votado inebriados por causa de dinheiro, de propina e de venda de voto. Houve quem até colocou notas de R$50 dentro de frangos, para distribuir aos pobres, para que comessem um frango, tirassem os R$50 e dessem o voto. E quem sabe tenham sido até ludibriados por esta astúcia maldita. Estão todos debaixo da justiça divina, porque o advogado dos pobres é o próprio Jesus Cristo. Rezemos então para que agora tenhamos a vergonha, tenhamos a honradez, tenhamos honra pela palavra dada, tenhamos a graça da conversão que vem do Espírito de Cristo, para que a gente saiba honrar o compromisso que será assumido a 1º de janeiro e logo com a consciência dos eleitores. E que a graça do Senhor nos visite sempre, nos assista todo dia, para que deixemos de lado esta sandice ilusória pelos bens. Os bens enganam a gente. A quem vão ficar as fazendas? Para quem vão ficar as contas bancárias? Para quem vão ficar os prédios, os apartamentos, os carros? Todos os candidatos com o rosto exposto nas campanhas, todos os candidatos com os carros blindados e vidros escuros, que ninguém os vê nem os encontra mais, todos filtrados por pessoas que os blindam, os filtram e não têm mais acessos. Os pobres não têm mais acessos a eles, se sujam, comem inclusive até as comidas mais humildes com o povo nas mesas, nas barracas, nos barracos, e por 4 anos vão desaparecer. E os pobres não têm mais mesa nem comensalidade com aqueles que ousaram acreditar por quem fossem favorecidos. Rezemos, eu rezo, para pedir a Deus a graça da conversão política e para os políticos, para que se tornem servidores, não políticos, servidores, capazes de deixarem-se guiar por Jesus Cristo, para servir Jesus Cristo naqueles que precisam ser servidos pela política e pela legislação. Bom domingo a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra é Jesus Cristo.